Olá, meu nome é Michael Paulo Seifenberger e juntamente com Arthur Federico Gouveia, Gabriel Sbradlin Pereira e Sofia Possamay Vertel, estarei apresentando Green Supply Chain, um estudo comparativo entre literatura acadêmica e mercado, orientado pela doutora Vanina Makowski-Dursky Silva. Este trabalho é composto por 6 módulos: introdução, objetivo do trabalho, revisão teórica, metodologia, análise dos resultados e considerações finais. O Green Supply Chain Management, ou gerenciamento da cadeia de suprimentos verdes, engloba a logística verde, ou Green Logistics. Esses assuntos têm se tornado populares e bastante amplamente discutidos no meio acadêmico e organizacional. Este trabalho tem como objetivo propor analisar as formas que as práticas são adotadas pela indústria, alinham-se ou divergem-se das propostas e discutidas na literatura acadêmica. O desenvolvimento histórico da literatura sobre Green Supply Chain Management se iniciou com um artigo publicado por Zhu e Sarkis em 2004, os quais, em 2003, observaram que empresas chinesas implementaram ideias e implementações organizacionais que tinham por objetivo primário o meio ambiente e reduzir o impacto da organização sobre ele. Os Zhu e Sarkis tiveram a ideia de observar e tentar entender se isso gerou um impacto positivo ou um impacto negativo sobre a lucratividade dessas empresas e desenvolver um estudo sobre isso. O gráfico mostrado na slide, ele demonstra o crescimento do tópico IASP, o acúmulo de artigos publicados sobre o tema, com o tempo. A partir de 2016, já podemos observar que são 200 artigos publicados por ano sobre o tópico. E, a cada ano que passa, a quantidade de artigos publicados sobre o tema só aumenta. Just Sarkis e Lai, em 2019, em outro artigo, determinaram que o maior influenciador para a adoção dos elementos do Green Supply Chain Management e da logística verde são os fatores coercitivos, ou seja, os fatores que governos impõem sobre as empresas, seja isso como restrições sobre emissões e emissões de gás carbônico e poluição. Os motivos para esse estudo são bastante simples. O Green Supply Chain Management e a logística verde têm impactos positivos sobre meio ambiente, renda, inovação, o quesito social e a possibilidade de marketing para as empresas e o quesito econômico. Para o meio ambiente é bastante simples. Se as empresas e organizações oferem menos, a natureza está cada vez melhor. Para a renda das empresas, o Green Supply Chain Management amplia a lucratividade das empresas e desenvolve novas tecnologias e competitividade no mercado. Inovação e tecnologia. Para o desenvolvimento dessas tecnologias verdes, é necessária inovação. O quesito de marketing social, as pessoas ficam mais contentes em estarem apoiando empresas que fazem o bem para o meio ambiente e não o danificam. No quesito econômico, as empresas criam um ambiente onde existe maior colaboração entre as organizações e uma rede mais conectada das empresas. O objetivo do trabalho é comparar as recomendações dos trabalhos acadêmicos e compará-los com o que é realizado em logística nas organizações, com 2 objetivos específicos: revisar a bibliografia sobre Green Supply Chain Management e Green Logistics, comparar os métodos descritos em literatura e o que é reportado nas organizações. O referencial teórico tem 3 pilares mais estudados, que é o uso eficiente de energia para o transporte de cargas, o uso eficiente de energia nos armazéns, na manipulação de cargas e no armazenamento das mesmas, e, por terceiro, o quesito das embalagens, e como é que esses produtos são enviados dos armazéns através da malha ferroviária, rodoviária ou hidroviária. O referencial teórico também nos traz um estudo de caso onde foram avaliados múltiplas indústrias em países diferentes, sejam eles emergentes ou países desenvolvidos. O estudo de Emmett Study mostra que, independente se for em um país desenvolvido, subdesenvolvido, emergente, ou independente do tipo de indústria, o efeito do Green Supply Chain Management e das logísticas verdes é inquestionavelmente positivo. Para todas as indústrias analisadas e em todos os países, houve um efeito positivo sobre a lucratividade das empresas. Apesar de ter um custo sobre algumas áreas, o quesito da lucratividade nas áreas onde é que não houve um aumento de custo foi muito maior e compensa o gasto maior nas áreas onde é que existe maior gasto.
A metodologia adotada nesse trabalho baseia-se em uma revisão integrativa da literatura, com o objetivo de reunir, analisar e sintetizar o conhecimento existente sobre as práticas de logística verde. Para isso, foram realizadas buscas sistemáticas em bases científicas e acadêmicas reconhecidas, como ScienceElo, Google Academics, ResearchGate e ScienceDirect, além de agentes especializados em logística, sustentabilidade e cadeia de suprimentos. Durante o processo de levantamento bibliográfico, foram utilizados termos-chave português e inglês, tais como logística verde, Green Supply Chain, Logistic Sustainability Supply Chain Operation Report e práticas na sustentabilidade da logística. A fim de ampliar o escopo da investigação, também foram aplicadas técnicas de pesquisas cruzadas, a partir das referências citadas encontradas nas obras consultadas, possibilitando uma análise mais profunda e conectada aos conceitos abordados. Analogamente, foram analisados relatórios e documentos oficiais publicados nas empresas nos setores logísticos, como DHL, FedEx, disponíveis em seus próprios portais institucionais. Esses materiais permitiram observar como a organização estrutura e divulga suas ações voltadas à sustentabilidade, servindo como base para comparação com práticas escritas na literatura. A seleção das fontes considerou critérios relevantes e temáticos da atualidade e aplicabilidade prática, buscando assegurar consistência e permanência na análise. Essa abordagem favoreceu uma compreensão mais precisa sobre os limites e as possibilidades reais aplicadas na estratégia de logística verde no conceito corporativo. No desenvolvimento do nosso trabalho, assim como foi explicado anteriormente, nosso objetivo é fazer uma conexão entre as diretrizes de Green Supply Chain trazidas por trabalhos acadêmicos com as ações que de fato são tomadas por empresas de logística globais para reduzir o seu impacto ambiental. No artigo desenvolvido por Usman em 2022, foram estudadas algumas práticas de Green Supply Chain e, mais especificamente, foi feito um estudo sobre a implementação do uso de combustíveis não fósseis, mais especificamente o biometano. Percebeu-se que um dos principais obstáculos a essa implementação, a essa mudança, era justamente o custo de transição do sistema dos veículos para passarem a aceitar esse combustível não fóssil. Porém, a longo prazo, percebia-se que esse alto investimento inicial se compensava, se pagava, e, além disso, os custos de operação diários, eles não eram muito diferentes dos custos na época da utilização dos combustíveis fósseis. Esse artigo é um de muitos que demonstram a importância de se tomar medidas para reduzir a emissão dos gases que são os causadores do aquecimento global, entre eles o principal, o dióxido de carbono. E então agora nós vamos comentar sobre algumas das medidas tomadas pelas empresas para reduzir essa emissão. O transporte aéreo é o modal que mais emite gás carbônico dentre todos os demais. Por isso, muitas empresas têm investido fortemente em utilizar cada vez mais o combustível sustentável de aviação, também conhecido como Sustainable Aviation Fuel, ou SAF. Nesse mesmo sentido, uma medida bem importante também é a renovação constante das frotas, tanto dos aviões, quanto dos navios, quanto dos veículos terrestres, porque a cada dia são desenvolvidos veículos mais eficientes que consomem menos combustível, e isso ajuda a reduzir as emissões. Uma outra ótima estratégia para a redução da liberação de gases é a utilização de micromobilidade na last mile da entrega de um produto. A Amazon, por exemplo, utiliza em sua last mile tanto a entrega utilizando bicicletas elétricas, quanto a entrega a pé mesmo. Essa medida ela funciona muito bem em principalmente metrópoles, cidades com uma grande população, porque então o entregador ele consegue atingir um grande número de pessoas numa distância relativamente razoável para que uma pessoa vá de bicicleta elétrica ou que vá a pé. Essa medida ela é importante tanto para reduzir as emissões de gás carbônico, quanto também ela ajuda ao retirar veículos, retirar caminhões das ruas, melhorando o tráfego e etc. Em 2023, 50 milhões de pacotes da Amazon foram entregues desta maneira. Assim como no artigo de Osman, o artigo de Tachman e Anderson's Code, de 2021, também destaca que um dos principais obstáculos à implementação de medidas mais sustentáveis e de redução de emissão de gases poluentes é justamente o custo de implementação, o custo de transição para essa tecnologia mais sustentável. Porém, percebe-se que, em diversos casos, esse alto investimento inicial se paga. Um dos maiores exemplos é o caso da FedEx. A FedEx, por meio de duas principais medidas, ela obteve uma grande economia, tanto de combustível quanto, consequentemente, de dinheiro. Essas duas medidas foram a atualização de sua frota, que já foi mencionada por mim anteriormente, e também o programa FedEx Fuel Sense. Nesse programa, o objetivo são criar e desenvolver medidas para reduzir a emissão de gases, principalmente pela frota aérea.
Um dos exemplos dessas medidas são, por exemplo, o uso de apenas um motor durante o táxi da aeronave no solo em alguns dos aeroportos em que a FedEx opera, e também a passar a operar as aeronaves a uma altitude maior, justamente porque quanto maior a altitude, menor a quantidade de partículas de ar, de moléculas de ar, menor a resistência e, consequentemente, menor o consumo de combustível. Por meio dessas duas medidas, a FedEx conseguiu, apenas em 2024, economizar cerca de 400 milhões de dólares, poupando 11,1 milhões de galões de combustível de aviação. O armazenamento é um processo da cadeia logística que não tem como fugir. Você precisa de espaços e armazéns onde você possa centralizar a sua distribuição de produtos para que eles possam ser redistribuídos para outros locais. Porém, o armazém, como sua função, ele acaba que é um agente de muito gasto de energia. Segundo Perotti, Bastida, Santa Cruz, na cadeia logística, as emissões geradas pelos armazéns correspondem a 15% do total de emissões da cadeia logística. É bastante coisa. Segundo Al-Saad, as principais recomendações para aplicar práticas mais sustentáveis em processo de armazenamento da cadeia logística seria a busca pela redução de energia gasta, acima de tudo, né? Mas os principais dois fatores muito eficazes nesse processo é o aumento da automação no processo de armazenamento e o uso de energias alternativas, né, de energias renováveis. Sendo assim, você acaba evitando processos desnecessários, otimizando muito mais o tempo que as mercadorias permanecem nos armazéns. Algumas ações implementadas hoje a fim de reduzir energia gasta durante o armazenamento é o uso de painéis solares, indo pela lógica do uso de fontes de energias alternativas, sistemas de captação e armazenamento de água da chuva, de novo, o uso de energias renováveis nas operações do armazém, sistemas de condicionamento de ar eficientes. Então, o foco tem sido sempre na redução de energia, no uso de energias renováveis, isso já vem sido muito implementado. O empacotamento é um dos fatores mais determinantes no sistema logístico, uma vez que ele determina a rentabilidade e o sucesso do processo de transporte de mercadorias. Porém, pela sua própria natureza, ele é um processo que ele acaba gerando muito gasto de resíduo. E por isso ele é segundo a literatura, ele é um dos principais focos de atuação quando se procura implementar práticas mais sustentáveis na cadeia logística. Trazendo um grande exemplo de Garcia Arca, as principais recomendações para se implementar práticas mais sustentáveis no empacotamento seriam principalmente procurar dimensões adequadas para as embalagens, priorizar o uso de materiais recicláveis, materiais biodegradáveis, otimização de tamanho de pacote e automação do processo. Com esses fatores, você consegue reduzir muito o gasto de resíduos por conta de erro humano ou sobreempacotamento. E além disso, né, utilizando materiais biodegradáveis e recicláveis, você ainda permite que o material seja descartado de maneira, né, adequada. Na indústria, a gente vê alguns exemplos que foram aplicados. Então, a gente pode trazer aqui como dados 70% dos resíduos descartados são de papelão, madeira e plástico, e realmente tem sido uma tendência da indústria cada vez mais utilizar materiais renováveis em embalagens. O perfil do consumidor tem pedido isso. Tem um exemplo da DHL com o Big Belt, empacotamento de pallets que pode ser reutilizado mais de 500 vezes. Então, de novo, o uso de materiais renováveis no processo de empacotamento. FedEx Reusable Package, embalagem reutilizável, mais um exemplo positivo desse mesmo segmento, e modelo de IA para identificar a maneira mais eficiente de embalagem para determinado produto, seguindo na linha de automação do processo e otimização do tamanho de pacote, evitando erros humanos. Com base na revisão integrativa da literatura e na análise de documentos das práticas reais, ficou claro que a logística verde já não é apenas uma tendência, é uma necessidade estratégica e ambiental do setor logístico. O estudo mostrou que empresas como DHL, FedEx, Amazon e Mercado Livre já têm investido fortemente em tecnologias, energias alternativas, novos formatos de embalagem e modelos mais eficientes de transporte. Todas essas iniciativas visam reduzir a emissão de poluentes e o impacto ambientais nas suas operações. Apesar dos desafios, como custos envolvidos e a complexidade nas mudanças estruturais, a pesquisa revelou que os benefícios de longo prazo, tanto os ambientais quanto os financeiros, justificam os investimentos. Além disso, ficou evidente que as soluções como o uso de combustíveis sustentáveis e reaproveitamento de materiais, a micromobilidade nas entregas e a modernização de armazéns não apenas funcionam, como já está sendo aplicado em larga escala, e com resultados expressivos.
Assim, podemos concluir que a logística verde é possível, viável e essencial. E mais do que isso, ela representa um passo concreto em direção à cadeia de suplementos mais sustentáveis, inovadoras e alinhadas com os desafios ambientais do nosso tempo.